Tudo bem com vocês? Quem está bem, diga amém. Oh, glória. Hoje é sexta-feira, o grande dia do combate, e nós vamos aprender sobre o quê? Se nós estamos no caminho, a gente tem que permanecer nele e não deixar o diabo nos enganar com falsas profecias, não deixar o diabo nos enganar com ilusões. Por quê, pastor? Porque tem muito crente que está sendo enganado, irmão, e eu preciso alertar você sobre isso. E no livro de Marcos capítulo 4, no versículo 1, vamos lá, Marcos capítulo 4, versículo 1, Jesus ele conta uma parábola sobre o semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e se assentou-se no barco e sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto ao mar. 2. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhe dizia, na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. 4. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e fizeram o quê? E a comeram. Pastor, as aves do céu comeram a semente que o semeador? Sim. Aí eu expliquei na quarta-feira. Jesus explica essa parábola, versículo 14, Marcos 4,14. O que semeia, semeia o quê? A palavra. Quem era o semeador daquela época? Jesus. Jesus era o semeador. A terra era o povo que ouvia quem? A Jesus. Porque a fé ela vem como? Pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Mas tinha muita gente que estava ouvindo que não estava praticando. A Bíblia diz que não adianta a gente ser somente ouvinte, a gente precisa ser o quê? Um praticante. Versículo 15 diz assim, ó: e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração de quem? Deles. A palavra foi semeada no coração deles e ele faz o quê? Ele rouba. Quem que rouba, irmão? O diabo. Porque o diabo ele vem para matar, roubar e ele não quer te deixar na posição de um verdadeiro homem ou de uma verdadeira mulher de Deus. Você sabe por quê? Porque ele quer que você se desvie ou fique junto ao caminho. Ele não quer que você esteja no caminho. Por que o senhor está falando isso? Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque tem muita gente que está à beira do caminho, irmão, e não está conseguindo alcançar a bênção de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. Irmãos, aqui fala de um profeta. Ele foi enviado até a cidade de Betel. Ele sai de Judá e vai até o rei chamado Jeroboão. E aí ele mostra alguns sinais que Deus envia ele ali. Ele envia ali, ele pede para o rei colocar a mão dentro do seu casaco. Acontece o que? Que a mão do rei sai leproso. E o rei clama ao profeta e pede: profeta, ora aí para minha mão ser curada. E ele orou e a mão dele foi curada. O rei ele fica impressionado com aquilo tudo. Mas acontece que o rei ele tenta fazer o que, pastor? Ele tenta agradar o profeta. Mas quando ele tentou agradar o profeta, Deus deu uma ordem para o profeta não comer e nem beber água naquele lugar que era em Betel. Era para ele somente falar aquilo que Deus mandou a Jeroboão e nem voltar pelo mesmo caminho. E aí o que diz em 1 Reis capítulo 13, versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo
a minha casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Ele tentou agradar o homem de quem? De Deus. Mas ele tinha uma palavra, o homem de Deus. Versículo 8. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde forte. A ordem era essa. Ele executou o primeiro momento? Sim. Por quê, pastor? Ele resistiu. O rei queria levar ele: vou te levar até a minha casa, e lá eu vou te dar um conforto por aquilo que você fez, por aquilo que você orou e Deus atendeu, e vou te dar mais o que mais? Um presente. Ele tinha uma palavra: olha, não posso. Por que eu não posso? Porque uma palavra foi semeada onde? No meu coração. E essa palavra foi semeada por quem? Por Deus. Se ele, meu irmão, fizesse aquilo que o rei estava pedindo, porque naquele tempo o rei era uma autoridade, ele teria desobedecido a quem? A Deus. E muitas das vezes Deus te pede algo e você tem sido desobediente, porque você tem feito a sua própria vontade. A própria vontade, por quê, pastor? Porque você tem feito aquilo que dá na tua telha ou na tua cabeça. Ele falou: rei, eu não posso voltar. E no versículo 10 diz: e foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ele obedeceu até aqui. Se ele obedeceu até aqui, ele estava recebendo um galardão de quem? De Deus. Se até aqui o Senhor te ajudou, meu querido, minha amada, você tem obedecido, você vai receber um galardão. Mas eu te digo, o diabo ele não vai se cansar de querer parar de te tentar. Ele vai continuar tentando. Tem alguns aqui que ele tenta com bebida, outros ele não tenta com bebida, ele tenta com prostituição. Outros ele não tenta com prostituição, mas com adultério. Outros não com adultério, mas com pornografia. Outros não com pornografia, mas com o espírito de autopiedade, de doenças. O diabo tem várias formas de agir, várias formas de querer roubar, matar e destruir. Mas pastor, nada disso acontece comigo. Mas ele tenta na sua família ou na tua vida financeira. Mas se você continuar firme no caminho da obediência, você recebe o quê? Um galardão. Diga glória a Deus. E esse galardão vai ser bênção em nome de quem? De Jesus. E para ser bênção, pastor, eu preciso fazer o quê? Obedecer. Até aqui, meu querido, ó, esse profeta estava dando nota 10 de obediência. Esse profeta, meu irmão, estava mostrando que ele foi enviado por Deus para executar aquilo que Deus pediu para ele. Foi, pastor? Sim. Aí vamos passar para o versículo 11, no nome de Jesus. E morava em Betel um profeta, o que, irmãos? Velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera a quem? Ao rei. Eles contaram tudo. Pai, nem te conto. Veio um homem de Deus lá de Judá, e ele pregou, ele foi ousado. Olha, pai, ele curou o rei, ele mostrou para o rei a verdade, o caminho. Esse homem estava cheio de unção. Mas os filhos estavam falando para quem? Para um profeta
que já era velho, ultrapassado. Eu não sei se passou um pastor aqui e ele falava uma frase, até hoje ele fala isso: prefeito velho não se faz nada. Já viu o prefeito velho fazer alguma coisa? Falou isso aqui? Falou? Ele sempre falava isso para nós: prefeito velho não tapa buraco, irmão. É, pastor, não faz nada. Quer dizer o que, pastor? Profeta velho não vai te ajudar em nada. Ah, mas o fulano passou, é meu amigo. É seu amigo, amém, pode ficar sendo seu amigo, mas ele não vai poder te ajudar em nada. Ah, eu vou pedir oração para ele, ele é homem de Deus. Sim, você tem que pedir para o seu pastor atual que está na sua igreja, não para o fulano, para o beltrano, para o ciclano. Você tem que pedir para ele. Vai lá até ele, ora, ele vai orar por você. A bênção de Deus está na mão dele. E pastor, e o profeta velho ouvindo tudo aquilo, ele diz assim: por que Deus não me usa? Eu estou aqui. Mas a Bíblia diz o quê? Que ele já era um profeta velho, um profeta antigo. E aí diz assim, versículo 12: e disse-lhes seu pai: por que caminho se foi? E vieram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera da onde? De Judá. 13. Então disse aos seus filhos: abadai-lhe o jumento. E abadaram-lhe o jumento, e o montou. 14. E foi-se após o homem de Deus, e o achou aonde? Assentado debaixo de um cavalo. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: o que ele disse? Eu sou. Ele disse o quê? Eu sou. Mas o defeito começou a errar bem aqui. O que, pastor? Ele parou aonde? No caminho. Se ele não tivesse parado, o profeta não teria o alcançado. Às vezes nós estamos parando, irmão, ó, acorda tu que dormes, porque todos nós temos um ministério. Lembra quando você estava no primeiro amor? Você logo gostava de ler a Bíblia, você gostava de orar, você gostava de que mais? De vir à igreja, você não perdia um culto, você acordava de madrugada para orar. E hoje? Pastor, eu estou no automático, botei ali no automático e estou andando pela fé. Mas o dia que a fé acabar, irmão, me diz, aonde você vai chegar? Ele parou. Aí o profeta velho: é você que é o homem de Deus? Sim, sou eu. Versículo 15 diz assim, ó: e então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. O rei não ofereceu para ele o quê? Mordomia e um presente. Chega lá um homem que ele nem conhece, ó, oferecendo para ele voltar para Betel, ir à casa dele e comer o quê? Pão. E o versículo 16 diz: porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, e nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. O que mais uma vez acontece? Ele é tentado a voltar e ele diz o quê? Não. Ele resiste. Olhe para cá, para a televisão, Tiago 4,7, versículo muito conhecido por nós, tá? Olha aqui na televisão: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Até aqui ele estava se sujeitando a Deus, e até aqui ele estava fazendo o quê? Resistindo à tentação. Você lembra o que ele falou para o rei?
Deus me deu uma palavra. Aí eu te pergunto, a palavra de Deus ela muda? Não. A palavra de Deus distorce alguma coisa? Também não. Mas voltando lá novamente, primeiro livro de Reis, versículo 16, porém ele diz, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Versículo 17, porque me foi mandado pela a palavra de quem? Do Senhor. Ele tinha o que no coração dele? A palavra. O coração dele era uma terra e estava fértil, cheio de unção, cheio de frutos, porque ele foi lá em Betel e deu frutos, muitos frutos. Mas o diabo cansou de querer parar ele? Sim ou não? Não. E aí ele diz, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, e nem tornarás a ir pelo caminho, porque foste. Ele tinha uma ordem de Deus. Mas no versículo 18 diz, e ele lhe disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor. Cuidado, irmão. Esse negócio aí de Deus me disse, Deus me revelou, o anjo apareceu. Cuidado. E isso tem feito muitos crentes correr atrás de profecias e ficar dando ouvido a cidadãos que ficam aí sabendo, ele sabe o meu CPF, pastor, sabe até meu nome. Tem um dia desse que eu vi um aí falando, falando o nome do cidadão. Aí ele canta a música de um cidadão e diz, olha, o nome dele é Roberto Carlos. A gente fica olhando, meu irmão, cada coisa, e tem gente que fica emocionado com tudo isso, sabia? Porque ele fala, ele não se identifica, eu sou um profeta. Não, ele se identifica depois, ele diz, eu sou profeta igual tu. Começou um papo de que ali, meu irmão? De crente. Um papo de crente. Fulana, deixa eu te dizer uma coisa, eu sonhei contigo, alguém morrendo, vai ser lá da tua casa. Por que Deus falou com ela e não fala contigo? Porque, meu irmão, se Deus quer falar contigo, Ele vai falar contigo através da onde? Da palavra. Até aqui ele estava resistindo. Até aqui ele estava resistindo. Mas o profeta velho chega dizendo o que para ele? E ele lhe disse, também eu sou o profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor dizendo, fazei-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. E entre parênteses está ali o quê? Porém mentiu-lhe. Quem mentiu? Deus? Deus? Deus mentiu? Não. A palavra de Deus, meu irmão, ela não vai voltar vazia com outra resposta. A palavra de Deus, ela vai se confirmar. Quantas vezes você já chegou aqui na igreja, você passando uma certa situação, um problema que ninguém sabe, e aí o pregador que está aqui, porque quem prega a palavra é o pastor, mas quem fala é quem? É Deus. E você sai com aquela palavra doendo no seu coração. Mas por que, pastor? É Deus falando contigo através da sua palavra. Mas acontece o que ele falou? Olha, um anjo me disse para te dizer que para você voltar até minha casa, comer pão e beber água. Misericórdia, pastor. Misericórdia, irmão. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Coloca bem aqui para mim. Gálatas 1, 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além de que já vos
tenho anunciado, seja o quê? Anátema. Sabe o que o profeta deveria falar para o profeta velho? Amigo, se Deus falou contigo, Ele não falou comigo, eu não vou. Ele nesse momento, ele deveria o quê? Resistir. Porque quem falou com ele? Foi Deus ou foi um anjo? Foi Deus ou foi um anjo? Foi Deus. Quem falou com o profeta velho? Um anjo. A Bíblia fala que mesmo que um anjo desça do céu e anuncie outro evangelho, você tem que dizer que é o quê? Anátema. Não existe outro evangelho. Esse evangelho que nós pregamos hoje foi o que Paulo pregou. O evangelho que nós pregamos hoje é o que Pedro pregou. Falou do amor de quem? De Cristo. E o próprio Paulo, quando ele escreveu essa carta a Gálatas, ele fala isso. Você sabe por quê? Tem muita gente iludido com muitas coisas. E olha o que diz lá em Hebreus 1:1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e a nós, falou-nos nestes últimos dias, através de quem? Do Filho. Deus vai falar contigo através da palavra dele. Mas pastor, um dia desse chegou uma moça aqui e falou: pastor, eu tive um sonho e eu quero que o senhor revele meu sonho. Eu falei logo para ela: mano, eu sou adivinho. Só está no lugar errado. Não, pastor, mas o senhor tem que adivinhar, o senhor é um homem de Deus. Sim, irmã, mas eu não sou adivinho. Mas pastor, irmã, entenda, não sou adivinho. Ah, mas pastor, era assim, ela contou e eu ouvi e tal. O que o senhor acha? Eu disse: não acho nada, que eu não sei. O que o senhor tem para me dizer? Eu tenho a Bíblia. Você está entendendo? Pastor, então quando acontecer algo assim, o que eu tenho que fazer? Repreenda. Em nome de quem? De Jesus. Mas tem gente que fica preocupado. Meu Deus, e agora? O que eu faço, Senhor? Ai, Jesus, eu tive um sonho. Ai, esse sonho está tirando a minha paz. Meu Deus, o que eu faço, Senhor? Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Tem gente assim, irmão. Aí ele leva, meu querido, começa a fazer o que, pastor? Começa, meu irmão, a viver uma vida ansiosa, preocupada. Começa, meu irmão, a andar aí você não sabe por que o fulano não está dormindo, que o fulano não está assim. Aí lá tem agora o negócio de higiene do sono. Acho que quando eu for limpar eu já estou dormindo, né? Lá tem essa agora, higiene do sono. Eita, pastor, e agora? Irmão, cuidado. Você sabe por quê? Volta lá no livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 19. Higiene do sono. Amém? Olha o que diz. Primeiro livro de Reis 13, 19. Olha o que ele faz. E voltou ele e comeu pão em sua casa. E ele fez o que mais, o profeta? Bebeu água. Ele acredita na mentira, volta a Betel, pelo mesmo caminho que ele tinha ido, come e bebe água. Come e bebe água. Ele fez aquilo que ele não deveria ter feito. Até onde ele estava, o galardão estava garantido. Mas deixa marcado. Provérbios 13, 13. O que despreza a palavra perecerá. Era o que estava acontecendo com ele a partir de agora. Quando ele voltou, quando ele comeu pão e quando ele bebeu o que, irmãos? Água.
A partir de agora, a vida desse profeta não ia ser mais de galardão. Ia ser de quê, pastor? De desprezo. Volta lá, versículo, primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 20. E sucedeu que, estando eles à mesa, aí vem quem? A palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. Ele era um profeta ultrapassado. Mas agora Deus precisava falar com aquele profeta, com o homem de Deus. Lógico que ele não ia falar com ele caído. Então ele precisava usar alguém. E ele usa agora quem? O profeta velho. Porque o profeta velho, eu te digo, foi usado por Deus ou pelo diabo? Por Deus ou pelo diabo? Pelo diabo. Porque quem mente é filho de quem? Ah, tá. E aí acontece o que? Versículo 21. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que fostes rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes, voltar-te e comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Agora ele deu um recado de Deus. E acontece o que? 23. E sucedeu que, depois que comeu pão, sucedeu que, depois que comeu pão, e depois que bebeu água, abandou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. E foi-se, pois um leão o encontrou no caminho, e o que fez com o profeta? E o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto a quem? O jumento, o que ele tinha a ver com essa história? O quê? Nada. Ele não tinha nada a ver, por isso que o leão não mexeu com ele. O leão está nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. O diabo está esperando uma oportunidade, irmão. E você está aí, crendo. De que, pastor? Nas falsas profecias. Pastor, cuidado. Tem gente que só gosta de ouvir, meu irmão, palavras que enchem o ego dela. Tem uma certa igreja que eu passei, que eu comecei a pregar sobre guarda-roupa. Que tinha crente que precisava converter, não era ela, mas o guarda-roupa. Você está entendendo? Por quê? Encontrava lá as irmãs, lá estava lá de barriga do lado de fora. Teve uma vez que ela levantou, uma irmã levantou da igreja e foi embora. E não disse que não ia voltar mais na igreja. E eu fiquei o quê? Preocupado? Não, estava falando o quê? A palavra, a verdade. E ela usou o que estava no guarda-roupa, mostrava lá o que não devia. Por quê, pastor? Tudo isso a gente tem que ter cuidado? Sim. Ah, pastor, mas eu gosto de vestir, de fazer isso, fazer aquilo. Meu irmão, dentro da sua casa você pode fazer à vontade, mas por lá de fora você não tem que mostrar para ninguém. Aí ela ficou chateada, não foi mais na igreja. Vou fazer o quê, irmão? A gente tem que se converter. Não, pastor, porque eu tenho um piercing na barriga, eu tenho que mostrar. Você vai mostrar para quem? Ah, pastor, eu tenho uma tatuagem, eu preciso mostrar. Você quer aparecer para quem? Porque tudo isso você vai mostrar para alguém. E quem vê vai sentir o quê? Nojo de você ou atração? Nojo ou atração? Atração. Não, pastor, é porque tem aquele ditado que diz que bonito é para se mostrar. Às vezes tem pessoas que ficam nessa. Por
Por que, pastor, que acontece isso? Você tem que, meu irmão, aceitar a palavra. Deus está falando comigo, eis-me aqui, amém, glória a Deus. Pastor, mas eu preciso ouvir palavras melhores. 2 Timóteo, deixa marcado aqui que vamos já voltar para cá no 24. 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo é o 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo. E aí diz o que mais? Redarguais, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. 3. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando para quê? Tem pregador que nem abre a Bíblia, irmão, e você fica lá, que legal, aleluia, glória a Deus. Pois é, presta atenção, irmão. Tem contadores de histórias. Fábulas é contadores de histórias. Aí você imagina milhões de coisas e nada acontece. Aí depois você fica perguntando, pastor, por que não acontece? Porque você não está vivendo a palavra, você está vivendo histórias. A palavra, ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. Versículo 5. Aí diz assim, mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazer a obra de um evangelista, cumpre o teu. Quem prega a palavra, irmão, sempre ele vai ser mal interpretado. Paulo foi, Pedro foi, João foi, missionário é, o pastor Jaime é, o pastor Jamil é, o pastor Diego é. E quem prega sempre vai ser assim. Por que, pastor, que vai ser assim? Porque não querem viver a verdade. Tem muita gente, meu querido, que está aí por fábulas. Ah, pastor, mas a igreja é uma máquina de dinheiro. Não. Você vê, meu irmão, nós estamos em 191 países. Tem lugares no Brasil, que é uma igreja sustentando a outra. Uma igreja sustentando a outra para não fechar. Porque quando fecha, quantos irmãos não ficam aí? Você sabe a dor de fechar uma igreja? Eu já senti isso, quase eu senti. Acho que é pior do que uma dor de parto. Para não fechar, eu tive que ir para uma puxada. No dia que chovia, aí pingava aqui, eu ficava aqui e os irmãos ficavam lá. Tudo com frio, molhando os pés. Mas estava lá. Acho que o Obreiro Lopes foi na casa da irmã dele, que eu fiquei lá 1 ano e 6 meses. Para não fechar. Porque se eu fechasse e ficasse só na cidade de Rosário, o povo de Bacabeira não ia para Rosário. Pastor, e o que um esforço, irmão? Hoje a igreja voltou para a glória de Deus. Voltou para o mesmo lugar que onde ela estava. Eu falo, pastor, mas eu quero. Não pode, irmão. Então eu vou obedecer. Mas eu posso ficar lá debaixo da casinha da irmã? Lá tu pode. Então tá. Vou ficar lá, pastor. Porque eu não quero deixar nenhum irmãos dispersos. Porque vai chegar o dia que vai prestar conta é o pastor que estava lá. E aí a gente precisa ter o quê? Cuidado. Sofrer as aflições? Sofrer, mas ficamos lá firme. Para pregar o quê? O evangelho. Cumprir o ministério
de um evangelista. Vocês sabem por quê? Agora o homem de Deus fala, o profeta velho é usado por Deus, fala para o homem de Deus, o leão mata o profeta. E o mais interessante, vamos lá no versículo, primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo. Agora vamos para o 22. Antes, voltastes e comeste o pão e bebestes a água no lugar de que te dissera: não comerás o pão, nem beberás a água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus. 23. E sucedeu o quê? Depois que comeu o pão e bebeu, depois que comeu o pão e depois que bebeu a água, abandou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. 24. E foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. 25. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade, a cidade onde o profeta velho habitava. Agora o versículo 26 que me chamou mais a atenção. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: e o homem de Deus que foi rebelde, a boca de quem? Do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dado. 27. Então disse aos seus filhos: abadai-me o jumento, e eles abadaram. 28. E então foi e o achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver, e o leão não tinha devorado o corpo e nem tinha despedaçado o jumento. Pastor, tem gente que está aí, meu irmão, andando nas profecias, infelizmente pode se dar mal a qualquer momento. Por quê, pastor? O diabo está aí, desviando o foco de muita gente. A gente tem que olhar somente para Jesus. Jesus hoje é quem? A palavra de Deus. Quem crê, diga amém. Então fique de pé para nós orar.